Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela Pires, tenho 25 anos e hoje eu vou contar pra você um testemunho da minha vida, uma parte da minha vida, né? Mas foi algo assim que Deus fez que pra mim foi muito grande. E eu sempre tive o desejo no meu coração de falar pra vocês. Mesmo antes de tudo acontecer, eu sempre tive o desejo de vir aqui e gravar, mas o medo sempre me acovardou e eu nunca fiz. Mas Jesus me deu graça e hoje eu tô aqui para contar para vocês um breve testemunho. Vou contar para vocês como se eu estivesse contando para uma pessoa que estivesse aqui do meu lado. Não liguem se eu não souber bem aqui na câmera onde tá filmando, porque eu não tô acostumada com isso, né? Mas Jesus vai dar graça, amém? Então, vamos começar desde o início. Eu me converti não faz muito tempo, mas todo esse processo eu não vou contar pra vocês agora. Quando eu me converti, uma das primeiras profecias, pra quem acredita nisso, né? Eu recebi uma profecia, né? E essa profecia falava que eu iria conhecer o meu pai. Que eu não conhecia o meu pai. E eu fui conhecer o meu pai aos 24 anos. Eu tinha acabado de completar 24 anos. E eu conheci ele com 24 anos apenas. E tudo foi um processo. Eu sempre orei por ele, orei que Deus abençoasse ele, a casa dele, a família dele, que se ele tivesse algum vício que Deus libertasse. E meu pai, quando a minha mãe descobriu que estava grávida, isso é o que ela me conta, tá? Ele não me dá nenhum relato, ele não fala nada, até porque nunca sentamos ainda a fundo e conversamos sobre isso, mas eu sei que tem um tempo pra tudo, né? Enfim, ele não quis me assumir, não quis saber, né? Ele falou que iria estudar e que não queria saber. Então nisso a minha mãe ficou muito chateada e não entrou mais em contato. Mas ela decidiu me ter. Eu tô meio gripada, então eu tô com a minha garganta meio ruim, mas eu precisava vir fazer isso. Que era algo que tava latejando dentro do meu coração, que eu precisava fazer isso. E eu vim trazer isso de uma forma leve. Enfim. E ele não quis saber de mim, então a minha mãe me teve. Eu nasci de 7 meses nessa prematura. Foi uma das vitórias que Deus já deu pra minha vida, né? Desde quando eu nasci de 7 meses. Cabia dentro de uma caixa de sapato, como minha mãe disse. E a minha mãe me criou. Aí logo ela teve meus outros irmãos. E o tempo se passou e eu queria saber quem era o meu pai. Mesmo eu sabendo que ele não me queria e, sabe? A minha mãe, ela contou a história real, só que de tanto eu perguntar e achar que aquilo era mentira, às vezes ela até mentiu sobre outras, que poderia ser outras pessoas. E nesse meio dessa caminhada, uma das pessoas que ela falou seria um namorado dela que ela, mais ou menos na mesma época que ela namorou meu pai. E ele achou que eu poderia realmente ser filha dele e eu também pensei que eu poderia ser filha dele. E quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer o teste de DNA. E minha mãe falou, ó, vai dar negativo, não é ele. Mas eu, já pelo fato dela ter mentido pra mim, eu tava muito insegura. E eu precisava saber aquilo, sabe? Pra minha própria identidade. Era algo que eu tinha que saber. E eu fui, fiz o teste saiu e eu tava numa época meio conturbada, assim, algumas coisas da minha vida. Aconteceram outras coisas junto. E deu negativo, foi uma grande frustração pra mim, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu tinha um vazio dentro de mim e eu precisava preencher esse vazio, e eu achava que esse vazio ia ser preenchido quando eu encontrasse o meu pai. E isso não aconteceu de primeira instância. E se passou mais alguns anos e a minha tia tinha uma causa na justiça há muito tempo, e essa causa na justiça tinha sido resolvida e ela foi lá pra resolver com os advogados, né? Nós moramos aqui em Santa Catarina e a minha tia, a nossa família é de Cascavel, ali no Paraná. E o meu pai também é de lá. E nisso, a minha mãe foi junto com a minha tia. Não sei a louca que deu que ela foi junto. E ela foi
E olha, eu acho assim, incrível, sabe, as coisas de Deus, assim. E ela foi junto. E ficaram acho que uns 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Não sei bem ao certo. E ficaram na casa de um primo da minha mãe. Perdão, que. E ficaram na casa desse primo da minha mãe. E esse primo da minha mãe, coincidentemente, ele não conhece o pai dele. Se eu não me engano, agora ele deve estar com 47 anos, o Rodrigo. Se você está vendo esse vídeo, Rodrigo, eu sei que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. E não é se você não achou ele até agora que você não vai achar. Ou se você não achou ele até agora, Deus tem um propósito muito grande e que Deus pode te usar através dessas circunstâncias. Mas só você e Deus sabe. E tem coisas que estão ocultas que a gente não entende. Mas Deus ainda fará grandes coisas através da tua vida. Eu tenho certeza que Ele já fez até aqui. E enfim, né? Já tô entrando em outro assunto aqui, né? E ficaram na casa desse primo da minha mãe, né? E um dia antes deles vir embora, não sei a louca que Deus tocou no coração da minha mãe. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus, porque olha, isso, o que aconteceu é inexplicável. Tocou no coração da minha mãe e minha mãe foi até. Conversou com meu primo, com a minha tia e ela pegou e perguntou pro meu padrasto, né? Se ela poderia ir atrás, né? Pra ver se achava meu pai. Meu padrasto não concordou, mas mesmo assim teimosa ela foi, né? Foram por mim. A minha tia falou pra ela, vai porque a Gabriela quer saber, né? Ela precisa saber. E foram procurar. A Cascavel tem meio que um distritozinho que é a cidade de Espigão Azul, que é bem do ladinho, assim, como se fosse um bairro. E a minha mãe sabia que ele morava por ali, sabia, assim, de algumas coisas, sabia que o nome dele era José, que o nome do pai dele era José. E ela já tinha ido visitar uma vez lá, eu acho. Então ela sabia mais ou menos aonde que era, assim. E eles saíram perguntar. E chegaram no posto de gasolina e perguntaram do tal de José, né? Porque lá não é muito grande. Só que ela não sabia que tinham 4 Josés lá daquela região. Nas fazendas vizinhas são 4 Josés, meu pai e mais 3. Que eu fui descobrir depois quando eu fui pra lá, né? Visitar o meu pai. E ele falou, tem esse número aqui, deram um número, mas era de outro José. E aí minha mãe tentou ligar e tentou falar e não deu certo. E aí eles falaram, já que a gente tá aqui, vamos procurar, né, perguntar. Aí foram, aí entraram numa rua e viram um homem lá arando a terra, mexendo com máquina, e pararam pra perguntar. Aí a minha mãe desceu do carro e foi lá perguntar, né, pro moço se ela conhecia algum José. Quando a minha mãe desceu do carro e foi lá encontrar, adivinha quem era? Era isso mesmo, era o meu pai. Ela deu de cara com meu pai. Que chance do mundo que ela ia dar de cara com meu pai. E ela encontrou ele e falou que ela teve a criança e que ele já era avô, que eu tenho a Sara, né? E ela contou pra ele se emocionou e falou que um dia talvez ele sabia que poderia vir a aparecer, né? E ele falou, olha, eu preciso contar pra minha família, eles não sabem, eu preciso, né? Aí a minha mãe nesse mesmo dia ela me ligou. Minha mãe sempre tinha aquelas bobeiras, sabe, de eu vou embora pro Paraná. Aí até aquele dia ela me ligou, né, e eu conversando com ela assim, Gabi, eu tenho um negócio, tenho uma notícia pra te contar. E eu brinquei, daí falei assim, tu não vai embora pro Paraná? E a gente começou a dar risada, né? Ela falou, não, eu achei teu pai. Quando ela falou isso, eu fiquei tipo, para, né? Ai, que bobeira, mãe. Tipo, eu já tinha esquecido, sabe? Eu tava em paz. Que eu já tinha me convertido nesse tempo, né? Então eu tava em paz, assim. E quando ela falou que eu foi meio que pá, tipo, um choque, assim, sabe? Aí eu falei, mãe, para de brincadeira, né? E aí ela assim, não, é sério, eu achei o teu pai. E aí quando ela mostrou, ela falou, olha aqui, tá todo mundo emocionado aqui. Aí ela mostrou o Rodrigo chorando, a minha tia chorando, quem tava lá chorando. Aí a minha ficha meio que deu aquele baque assim, sabe? Aí eu fiquei, como assim?
Aí ela me contou e eu já fiquei emocionada na hora, assim. Eu não sabia nem o que eu fazia. Se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia. De tanta alegria que eu senti no meu coração, assim. Daí ela falou, olha, ele precisa contar pra família dele. Ele falou, eu dei teu número. Ele falou que quando ele conversar com a família dele, ele vai ligar. Isso que ele falou que pode demorar um pouquinho, 2 semanas, 3. Ele falou que vai ver o que ele vai fazer, né? Aí eu amei. E essas 2 semanas foram, assim, bem ansiosas, assim, pra mim. E quando eu conversei com ele pela primeira vez, nossa, foi uma mistura de emoção, assim, sem comparação. E eu só louvei a Deus porque eu não esperava que fosse agora, que como eu falei, né? Eu havia recebido uma profecia que eu iria conhecer o meu pai. Mas eu não achei que seria, tipo, ontem, agora. Eu achei que seria daqui 10 anos, talvez, quem sabe. E eu poderia nem ter conhecido o meu pai, porque de quando eu recebi essa profecia, durante esse processo até a profecia se cumprir, eu passei por um processo, eu quase morri. O meu pai também quase morreu. E depois eu conto pra vocês, assim, mais detalhadamente, que eu quero só fazer um resumo pra vocês, assim. E olha, assim, eu vejo Deus, assim, agir de uma maneira sobrenatural. E pra você que não conhece o seu pai, que sente falta de uma paternidade, eu digo primeiramente pra você, a minha paternidade foi preenchida no momento em que eu conhecia Jesus verdadeiramente, que eu me aprofundei na palavra. O vazio que eu sentia não era do meu pai natural, físico, mas era do meu pai Deus, Espírito, era o vazio que eu sentia dentro da minha alma. A minha alma clamava por Deus e era esse o vazio que eu sentia. E quando eu me entreguei totalmente a Jesus, eu tive paz no meu coração. E quando eu recebi essa profecia, eu tive mais paz ainda e as coisas se aplainaram, sabe? Se acalmaram. E depois, quando veio isso, eu fiquei até meio sem reação, porque eu não tava esperando, sabe? Mas o que eu quero dizer pra você é que, como fala em Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu, para as coisas debaixo do céu. Eu não me recordo bem agora. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. E eu digo pra você, Deus fez as coisas, mas Ele não fez em vão. Ele sabe de todas as coisas e o tempo que essas coisas deverão ser cumpridas. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, tá? Para cada coisa um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar. E assim continua. Mas o que eu quero dizer pra você é que pra tudo existe um tempo. E é no tempo de Deus, não no nosso tempo. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui na minha vida. E grandes coisas o Senhor tem ainda pra fazer na minha vida e pra fazer na sua vida. Então não desista do que Deus colocou no seu coração, do que Ele disse que Ele ia fazer. Se Ele disse que você ia encontrar aquilo que você está necessitando, você vai encontrar. Se Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou, Ele vai cumprir. Mas também basta você se colocar na posição. Você se encher da presença de Deus, se encher da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E que te traz paz, te traz ânimo, traz consolação, tudo o que você precisa está aqui, ó. E eu só queria te dizer e te deixar isso. Não sei se o meu canal vai ser sobre isso, mas Deus colocou no meu coração de trazer isso pra vocês de uma forma leve, sabe? Eu tenho vivido algumas experiências com Deus nesse tempo e uma coisa eu posso te dizer. Creia no que Deus é capaz de fazer. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem
mas que se esperam. Ou seja, eu tô dando um passo no escuro, mas tendo confiança e certeza que aquilo vai se cumprir. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu espero que tenha agregado algo na sua vida. E se não agregou, amém. Eu sei que na vida de outra pessoa vai agregar, vai trazer esperança, trazer fé para essa pessoa. E eu louvo a Deus por ter chegado até aqui. E esse foi um bate-papo, contando um breve testemunho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer saber um pouco mais do que está por vir, clica aqui embaixo no se inscrever, no curtir para me ajudar e para me incentivar a fazer mais vídeos assim, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um beijo no coração.